E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo referente à América Latina, que no livro reformulado está na página 168. E o livro começa a falar sobre a população da América Latina. A população da América Latina é de aproximadamente 650 milhões, né, de pessoas. Lembrando que a gente estamos falando de países, alguns países populosos, né, como o Brasil, o México, né? E a população está distribuída de maneira desigual, né? Por que de maneira desigual? Porque existe na América Latina alguns espaços que são expulsórios, né? Alguns espaços que não são muito adequados para a vivência humana. Que espaços são esses? Floresta Amazônica, Sertão Nordestino, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Deserto do Atacama. São vários locais em que a vivência é difícil. Nós temos alguns locais também montanhosos, no Chile, na Bolívia, e que há essas dificuldades, né? É, na América Latina também se encontram duas grandes aglomerações urbanas, né? Duas, a gente pode dizer que são duas grandes aglomerações mundiais, a cidade de São Paulo e a cidade do México, que é a capital do país, né, do México. Então são cidades muito populosas e com problemas muito semelhantes, né? Má qualidade de vida, poluição atmosférica, inchaço urbano, falta de acesso a algumas coisas básicas, processos de favelização, violência exacerbada. Então, São Paulo e cidades do México são cidades semelhantes em diversos aspectos negativos. Tá? No livro também fala sobre as condições de vida e indicadores sociais, e diz aqui que a região enfrenta sérios problemas de fome, de desnutrição e de doenças tropicais como a malária. Né? Entre os países, né, com maiores problemas estão Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana e Guatemala. Porém, desde os anos 2000 vem ocorrendo uma melhora nas condições de vida no geral, né, na população, principalmente no aumento da expectativa de vida e redução de desnutrição e de mortalidade infantil. O livro apresenta uma tabelinha, né, está aqui, ó, que demonstra que, né, tem uma série de países e mostra os dados de mortalidade infantil, né, mostra os dados de percentual de mulheres nos cargos públicos e expectativa de vida. Então são índices que demonstram a qualidade, né, o avanço, o desenvolvimento desses locais. Então a expectativa de vida, né, só para ter uma comparação, na Argentina chega a 77 anos, no Chile, que é a maior da América Latina, chega a 80 anos, e tem alguns países como a Bolívia que não passa de 69. Então, dentro mesmo da América Latina há uma certa desigualdade entre os países. Lembrando também que na América Latina nós temos uma quantidade de população indígena importante, principalmente em países como Bolívia, Paraguai, Equador, Peru, Colômbia, vários países que têm essa característica ainda hoje, que sofreram invasão, a colonização espanhola, mas que o povo indígena resistiu e hoje luta por melhores condições de vida nesses países. Tá? O livro fala aqui que, apesar de variar de país para país, a expectativa média da América Latina era de 75 anos e há 30 anos atrás era de 68. Então houve um avanço, houve um processo de avanço. A desnutrição atinge 7% da população total, sendo 3% no Brasil, né? 4% na Argentina, 15% em Honduras e 20% da população boliviana sofre de desnutrição. É um número muito elevado. Né? A gente sabe que a Bolívia, na América do Sul, apresenta um dos piores índices, né, de desenvolvimento. A desigualdade de renda, o livro também fala, tá? E a participação das mulheres no trabalho, que segue crescendo, chegando a 41%. Né? A mulher vem rompendo em um passado
em que ela não trabalhava, em que ela era excluída do mercado de trabalho e agora, né, de um tempo para cá, ela vem cada vez mais ocupando postos, estudando mais e se igualando, né? Claro que ainda há desigualdades, preconceito até nesse sentido, mas a mulher vem buscando uma igualdade também no mercado de trabalho. E aqui também não podemos deixar de mencionar as questões rurais na América Latina, em que nós temos uma característica principal que é a concentração de terras, principalmente no Brasil, no México, Bolívia, Colômbia, que são países em que a agricultura ela tem um papel muito importante, porém essas terras elas estão distribuídas de forma desigual, né? Muitas terras, né? Uma grande quantidade de terras, terras enormes nas mãos de poucas pessoas. Então, há uma desigualdade, então há grupos que se organizaram para lutar contra essa concentração, né? Grupos que lutam pela reforma agrária. Aqui no Brasil nós temos o exemplo, né, do MST, que é o Movimento dos Sem Terra, que tem por objetivo lutar por uma situação mais igualitária no campo, né? Então eles se organizam, eles oferecem ajuda às pessoas, ao meio rural, oferecem cursos e lutam por um modo mais igual, tá? E também, para a gente finalizar, falar dos problemas ambientais, tá? Pelo fato de ter aqui grandes riquezas naturais, acabou atraindo empresas multinacionais que vêm aqui explorar. E aí causa uma série de impactos, né, do ponto de vista mineral, agrícola, atmosférico. Em Minas Gerais mesmo nós tivemos o exemplo aí de Brumadinho, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que a lama, né, a barreira lá estourou, derramou lama pela cidade inteira, mais de 200, quase 300 pessoas morreram. Então, uma catástrofe, né? Só uma das catástrofes que acontece aqui na América Latina, tá? Então, o livro fala aqui, ó, nos países em que há intensa exploração mineral, como Chile, Brasil e Bolívia, ocorrem diversos problemas de contaminação dos recursos hídricos, do ar e acidentes, afetando a área do entorno e em cidades próximas, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, os rios da região, né? Você tem minerais vazando, minerais rompendo barreiras, você vai poluir os rios. Isso pode causar uma série de doenças, inclusive animais que estavam restritos naquela região podem migrar para outras. Há até uma hipótese que o surgimento, né, o ressurgimento da febre amarela no Rio de Janeiro e em São Paulo se deu por uma série de destruições que ocorreram em Minas Gerais por causa da queda lá da barreira de Mariana em 2016. Então é uma hipótese, tá? Não é confirmado, mas há essa hipótese. Quando você mexe com o bioma, quando você mexe com o meio ambiente, destrói esse meio ambiente, os animais que estão ali, eles vão para outro local, né? Pode causar impactos e problemas em outros locais. Então, para a gente finalizar, né, fazer essa página aqui, livro reformulado 172, no livro antigo é só vocês olharem lá naquela folhinha que a escola deu aula 5, tá? E na próxima aula a gente vai iniciar o continente africano, a gente vai falar sobre a África, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, né? E na semana que vem a gente continua. Um abraço para vocês.